Começando mais um vídeo por aqui para a gente falar sobre livros de astrologia. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Flávia, essa é a Conscientize e por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento, então seja muito bem-vindo. Temos uma playlist sobre os livros, né? Tem outras indicações que eu deixei aqui e hoje eu vou falar sobre o terceiro volume de uma série aí que a gente está conversando, que é um livro chamado Curso de Astrologia, que ele é muito bom, ele tem conceitos iniciais ali que ajudam bastante. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui eu tô com a capinha dele, tá? Os anteriores que a gente fez, a primeira capinha é rosa e a segunda é azul. E aqui no terceiro é interessante porque ele vai dar, vamos para baixo aqui, ele mostra o assunto, ó. Análise do horóscopo. Então, esse livro aqui é um dos livros que a gente utiliza lá no terceiro módulo do curso Jornada do Astrólogo. Para quem está aqui pela primeira vez, nem sabe do que eu estou falando, a gente tem um curso aqui da Conscientize chamado Jornada do Astrólogo. É um curso onde a gente começa, segue mais ou menos essa linha que eu estava falando para vocês. A gente começa entendendo os assuntos mais fundamentais ali para você montar um mapa astral, signos, elementos, qualidades, de opostos complementares, e a gente parte depois para os planetas, para as casas, no segundo módulo, e finalizamos com um módulo que tem aspectos e também fala da análise propriamente, de assuntos que tem aqui dentro desse livro. Então eu utilizo algumas partes dele também lá no terceiro módulo. Deixa eu vir para baixo aqui pra gente já ver o índice e eu já começar a comentar com vocês sobre o índice. Assim, ó, ele começa aqui, vocês podem ver que desde a página 21 ali, ele já começa falando dos regentes das casas. E vai até a página, deixa eu ver, praticamente o livro todo, né? Ele fala até a página 126. Então, o que ele vai fazendo aqui, ó? Ele vai aplicando regente da primeira casa na 1, na 2, na 3, né? Ele vai colocando essas regências. O que são as regências? Quando a gente tem... por isso que eu só uso esse livro lá no final e no terceiro módulo lá do curso, porque primeiro a gente precisa entender planetas, casas, signos, para chegar aqui e isso fazer sentido, né? A gente tem alguns vídeos aqui já comentando que muita gente acaba se perdendo porque pega esses assuntos muito inicialmente, a pessoa nem estruturou ainda a ideia para ela do que é cada planeta, do que é cada signo, e aí ela fica muito perdida aqui dentro. Regência é o seguinte, cada signo ele vai ter um planeta que representa aquele signo. Então, por exemplo, Touro tem a regência de Vênus, né? Marte representa Áries. E me conta aqui embaixo qual é o seu signo. Falando nisso, me conta aqui embaixo qual é o seu signo pra gente ter uma ideia aí. Então, por exemplo, eu tenho um mapa astral onde o signo de Áries está na casa 5 e eu não tenho nenhum planeta ali naquele signo de Áries. Então eu vou olhar para o regente de Áries, que é Marte, e vou ver aonde que esse regente está. Então eu posso ter a casa 5 vazia, mas eu tenho Marte em Libra na casa, vamos supor, tenho Áries na casa 6, eu tenho Marte em Libra na 12. Então é isso que esse livro aqui está querendo mostrar, ó. Você olharia, por exemplo, o regente da casa 6, que a gente deu de exemplo, né? Na 12. E aí você teria aqui comentando um pouquinho, vamos lá para a página para ver como que comenta. Ó, o regente da sexta casa na 12ª. Descobrimos uma coisa muito interessante no mapa de muitos amigos, clientes e alunos com esse posicionamento. Então ele traz também, isso é típico dessa coleção, tá? Toda coleção ele traz exemplos de aplicações também. Todos são trabalhados, todos eles são trabalhadores, mas quando assumem mais do que devem, o que é um hábito seu, ficam doentes, em vez de aprenderem a dizer não. Então é uma das questões aqui que eles identificaram.
Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, tanto com esse livro como com qualquer livro que vocês pegarem, não se prendam unicamente a essa interpretação. Então, por exemplo, assim, no exemplo que eu dei, a pessoa tem lá o Marte, tem Áries na 6 e o Marte dela tá lá na casa 12, mas não é uma pessoa que trabalha muito. E agora, eu tô interpretando errado? Esquecendo alguma coisa? Na realidade, é que você vai precisar adaptar, além da informação do Marte na 12ª casa, em que signo está. Quais planetas estão próximos desse Marte? O que tem dentro dessa 6ª casa? O que tem dentro dessa 12ª casa? Por isso que eu falo, os livros eles nos norteiam, eles nos dão possibilidades, mas a gente precisa entender o contexto. E para entender o contexto, você precisa já ter essa base, já ter essa percepção de como aplica isso. Por isso que muitas vezes a gente pega um livro assim e pensa, tá tudo descrito aqui, que maravilha, agora é só eu pegar e aplicar. E aí a gente pega e aplica e não funciona. Porque a gente não entendeu. Vamos lá para cima de novo, né? Porque a gente não entendeu. Então, o conselho que eu sempre dou, desacelerem um pouquinho e se preocupem em entender a base de forma bem sólida. Se preocupem em aprender os elementos, as qualidades, os signos, de forma a ter clareza. Eu sei o que o ar representa. Aí sim, então a gente parte para entender os signos de ar. E agora que eu sei o que o ar representa, eu vou buscar entender o que é aquário, o que é gêmeos, o que é libra, tá? Eu dar uma lidinha por cima, ar é comunicação, é interação, beleza, entendi, vamos logo. E aí eu me jogo em libra, me jogo em aquário e aí eu fico, mas por que aquário tá em ar mesmo? E fica aquele momento de silêncio, a gente não consegue encaixar as informações. E aí não dá certo. E aí a gente não consegue ir para o restante que a gente precisa. Então, não tenham tanta pressa em sair de um ponto para o outro. Tenham a preocupação em absorver bem o que está ali, tá? Esse livro, ele dá uma boa base para a gente entender esse diálogo de regências. Mas assim como eu tô falando aqui para vocês, né? Porque assim como eu vou fazer lá no curso, o que eu faço? A gente tem essa leitura sobre esse livro aqui e a gente aplica com o restante que a gente foi estudando. Então, se você está estudando por conta, esse caminho fica mais árduo? Fica, porque você vai precisar de uma disciplina maior, né? Por isso que a gente sempre recomenda, procura um curso, procura organizar os seus estudos, né? Mas vamos dizer que você não tem como fazer um curso nesse momento, você precisa estudar por conta. Não olha para esse livro aqui e pensa, já tá tudo descrito lá, ao invés de me preocupar com o primeiro e o segundo, eu vou pular para cá. Vem lá no primeiro e entende bem cada partezinha lá, porque senão esse terceiro não vai fazer sentido. Ele mostra também a arte de interpretar mapas, né? Ele fala um pouquinho de uns exemplos aqui, né? E no finalzinho ele fala o delineamento com objetivos. Então, quando a gente olha para o mapa buscando entender a saúde, o bem-estar físico, quando a gente olha para o mapa buscando entender a aparência física, essa questão da aparência física, ela dá o que falar, né? Eu não costumo usar o mapa astral para dizer, a pessoa tem Júpiter no ascendente, ela tende a ser mais cheinha, ou ela tende a ser maior, ser mais larga e tal. Não costumo trazer isso para as minhas interpretações, mas tem quem faça. Se vocês quiserem dar uma lida ali, pode ser a nível de curiosidade. Porque aqui eu cheguei a testar algumas coisas nesse sentido, mas para alguns casos se encaixa bem, para outros eu não vi tanta relação, né? Relacionamento, para usar bastante com sinastria, é legal essa parte, e as tendências vocacionais. Então esse livro ele fecha assim. Esses são os 3 livros, né, da coleção, certo? Me contem o que vocês acharam desse livro, se vocês já viram o vídeo sobre os outros 2. Se gostou, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, beijinho, tchau, tchau!